Gente, presta atenção. Temos novas informações dos 4 amigos que saíram do interior de São Paulo para cobrar uma dívida no Paraná. Desde então estão desaparecidos 40 dias depois do sumiço, gente. Do Diego, do Robsley, do Rafael e do Alencar, a polícia encontrou o carro deles enterrado em um bunker. O veículo só foi achado por causa de uma carta anônima. Essa carta que vai aparecer daqui a pouco aí na sua tela. Uma carta deixada na porta da propriedade do pai de uma das vítimas. E tem um detalhe nessa carta que é curiosíssimo e chama a atenção. Por que não avisar a polícia local? A história você vê agora no Balanço. Solta aí. Um passo crucial na investigação que completa 40 dias de mistério. O carro dos 4 homens desaparecidos, ao cobrar uma dívida, foi encontrado enterrado em um bunker na área rural de Icaraíma. Agentes da Polícia Ambiental do Paraná localizaram o veículo com vestígios de sangue e marcas de tiros. A caminhonete estava coberta por plástico, escondida em uma mata fechada. A polícia suspeita que os corpos dos homens estejam perto. O carro estava a 9 quilômetros da propriedade dos suspeitos, Antônio Buscariolo e o filho Paulo Buscariolo, que estão desaparecidos. A polícia chegou até o bunker depois de receber uma carta misteriosa deixada na casa do pai de um dos homens que sumiram. Os corpos dos homens estão no sítio da Dona Anunciada, Estrada Jundiá, na Mata do Tenente, dentro do carro enterrado. O sítio é a 500 metros da igrejinha à esquerda. Eu investiguei um suspeito e ele me falou: não fala para a polícia de Caraíma. Com essa descoberta, os investigadores acreditam estar perto do fim do mistério que já dura mais de um mês. Localizamos ainda um objeto dentro do interior do veículo com o nome de uma pessoa. Esse objeto foi apreendido também e entregue na autoridade para fazer exames posteriormente. Novos pontos estão sendo levantados. Assim que esses pontos foram sendo levantados, será aplicado novamente o apoio dos bombeiros, que estão de prontidão. Depois de desenterrar o carro, outra caminhonete foi apreendida e o motorista preso em flagrante. O carro estava com a placa e o sinal identificador adulterados. A polícia acredita que essa caminhonete seja de Antônio Buscariolo, um dos suspeitos do desaparecimento dos 4 amigos. O motorista detido negou o envolvimento com a família Buscariolo. A caminhonete passa por perícia. Durante as buscas, os investigadores também encontraram cartuchos e cápsulas de balas. Os sinais de tiros foram encontrados em uma propriedade rural. Tudo começou no dia 4 de agosto. Robsley de Oliveira, Rafael Juliano e Diego Henrique Afonso saíram de São José do Rio Preto, em São Paulo, para cobrar uma dívida em Icaraíma, no Paraná. Eles foram contratados por Alencar Gonçalves de Souza, que se juntou ao grupo. A dívida era de R$250 mil, referente à venda de uma propriedade rural. Os 4 foram até a casa dos devedores para fazer o primeiro contato. No dia seguinte, 5 de agosto, voltaram para continuar a cobrança. Eles foram vistos pela última vez em uma padaria em Icaraíma por volta das 10 horas da manhã. Depois disso, silêncio total. Nenhum contato com as famílias desde então. A polícia trata o caso como homicídio, com investigações sob sigilo. Há uma suspeita de emboscada durante as cobranças. Antônio Buscariolo, de 66 anos, e Paulo Ricardo Costa Buscariolo, de 22, foram ouvidos no dia 6 de agosto. Pai e filho confirmaram um negócio com a propriedade, mas negaram relação direta com a dívida. Liberados, eles fugiram com a família inteira. Mandados de prisão temporária foram expedidos, mas a polícia não tem nenhuma pista do paradeiro deles. Renan Faral, advogado dos suspeitos, revelou que pai e filho fugiram porque receberam ameaças. Se identificou como José e disse que se eu continuasse no caso de Icaraíma, não continuaria vivo. Que os Buscariolos já estão marcados porque mataram amigos deles. Qualquer pessoa que defendesse morreria. Renan afirma que Antônio e Paulo Buscariolo são inocentes. Então a gente vai conseguir provar
cabalmente 2 deles, 2 dos 2 acusados, 2 dos 4, e outros 2 de fato estavam em Caraíma. Mas aí também teremos provas testemunhais para comprovar que eles não estavam, não foram eles que cometeram qualquer tipo de coisa. A família dos desaparecidos ofereceu R$50 mil por informações. As buscas se intensificaram por terra, rios e bunkers, com sonar, cães farejadores, helicóptero com câmeras infravermelhas e equipes do Corpo de Bombeiros. A carta misteriosa e a descoberta da caminhonete enterrada em um bunker podem ser o divisor de águas que faltava na investigação. Um mistério que completou 40 dias com novas pistas, mas sem respostas definitivas. E agora, qual será o próximo passo? E o carro encontrado, que pertence aos 2 suspeitos, com uma outra pessoa circulando em outra região. Gente, essa carta daqui para mim é algo que precisa ser não só analisado pela polícia do estado, não só da delegacia, mas também pela corregedoria. Presta atenção nesse alerta. Pode encher para quem está em casa tentar acompanhar comigo. Olha o que essa carta diz. Senhor Carlito, que é o pai do Alencar, para quem não faz essa lembrança, os corpos dos homens estão no sítio da dona Anunciada, Estrada Jundiá, na Mata do Tenente, dentro do carro enterrado. O sítio é a 500 metros da igrejinha à esquerda. Eu investiguei um suspeito e ele me falou sobre a localização do automóvel. Não fala, Lombardi, para mim esse é o trecho mais intrigante, por isso toda a cúpula da Polícia Civil precisa investigar. Não fala para a polícia de Caraíma. Fala para a Central. Essa é uma situação delicadíssima para os policiais de Caraíma, que são os responsáveis pela investigação. Por isso que a Corregedoria precisa apurar isso, porque quem informou corretamente, porque as informações que ele deu nesse bilhete possibilitaram o encontro do carro. Então ninguém está chutando, ninguém está acusando ninguém aí. Estão contando a verdade. O carro está em tal lugar. Só que eles achavam, quem recebeu a informação, que os corpos também estariam no carro. Agora, com essa outra informação que a gente deu hoje aqui no começo do balanço, que os corpos foram enterrados separadamente, que é para dificultar o encontro. Olha, é uma situação que a polícia agora precisa montar uma força-tarefa com os cães que rastreiam corpos, cadáveres, para poder encontrar e começar a fazer uma varredura em toda aquela região. E outra coisa, a perícia no veículo identificou 3 tipos diferentes de munição. Então, se saem de 2 suspeitos para 3. Existe um terceiro suspeito envolvido. O que precisa identificar agora é o calibre utilizado aqui e se existe a possibilidade de rastrear. Por exemplo, se encontra uma cápsula, pela cápsula consegue rastrear a origem da munição. Dependendo de onde foi comprado, sim, consegue. E um outro detalhe interessante, o advogado diz que os clientes são inocentes. Cara, se apresenta, pai e filho. Aqui, nós estamos aqui de cara limpa aqui, nós já fomos ouvidos uma vez. Estamos aqui que vocês querem saber o quê? Não, eles caíram fora, fizeram uma compra de R$10 mil para exatamente se colocar em algum lugar para fugir da polícia. E se estão sendo ameaçados, ameaçados por quem? Até entendo que a pessoa tenha medo de uma ameaça e possa mudar de cidade, mas não dizer à polícia onde você está é que precisa ser revisto. Porque quem não deve, não teme. Mas continua o mistério. Onde estão esses corpos? Um cemitério clandestino na região é algo que a polícia não descarta. Mas como esses corpos chegaram até lá? Enterrados em locais diferentes para atrapalhar a investigação. É algo que a polícia precisa identificar e entender esse recadinho aqui. Com essas perfurações na caminhonete, eu entendo, assim como vários peritos entendem, que eles foram mortos dentro da caminhonete. Depois de mortos, retirados para serem enterrados separadamente e aí enterraram a caminhonete. Aquela suspeita da emboscada, lembra da emboscada? Sim, exatamente isso. Chegaram num determinado local, previamente anunciado. Quando eles chegaram, se brincar, não tiveram nem chance de reagir ou de entender o que estava acontecendo. Chegaram em determinado local, o carro foi completamente perfurado aí com balas
e logo depois enterrado nesse bunker, que pode ser um local que já existisse. Lombardi lembrou muito bem a história da carga de cigarro. Pai e filho, eles são contrabandistas de cigarros, tem vários bunkers espalhados para poder esconder os pacotes com cigarros para depois serem distribuídos. Porque se alguém planejou também esconder o carro dessa forma, ainda teve tempo de planejar, de sentar, colocar a cabeça no lugar e dizer, não, queima o carro. Não vai ser fácil de achar. Tem que ser um jeito de que não encontra. Então enterra. Mas enterrar onde? Tem que cavar. Vocês têm ideia de cavar um buraco para caber um carro desse tamanho? E outra, colocar esse carro dentro desse buraco? Não sobe, né? Tapou. Colocou uma lona em né? cima e logo depois foi cobrindo com terra, mas mesmo assim é algo planejado. E a polícia precisa entender esse recado deixado por essa pessoa não identificada que deixou essa carta aqui na porteira da propriedade do pai do Alencar, que é a propriedade do seu Carlito. Então vamos acompanhar tudo isso aqui no Balanço. É um mistério, mas o Balanço, ele assume, assim como toda a equipe de reportagem da Record. Quando a gente entra em um caso como esse aqui, a gente só sai quando os responsáveis pela morte desses 4 homens aqui forem parar atrás das grades.